calma, né? Tranquilidade, tranquilo e calma. Vamos lá. Até aproximar para o último. Vamos lá. O que é que a gente tem aqui? A gente tem 535 alunos e professores de uma escola fizeram um passeio. Legal. Os ônibus com capacidade de 46 passageiros cada ficaram todos lotados. Então, até aqui o que, é que a gente tem, né? Que o total somando os alunos e professores é igual a 46 vezes alguma coisa. Até agora, vou até escrever. 46 vezes a quantidade de ônibus, chamar aqui de Q, é igual a 535 mais a quantidade de professores. Beleza. Até agora foi isso que ele disse pra gente. Vamos seguir mais. Havia ônibus com um professor e ônibus com dois professores. A pergunta é: em quantos ônibus havia dois professores? Hum, ah. Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é que a gente tem, certo? O que é que a gente tem? Aqui a gente tem que. Você tem que saber do trabalhar com o resto da divisão. Então, quando ele diz isso, que em 46 ônibus lotados levaram todos esses caras, ele está dizendo que o resto da divisão, 535 mais P, o resto da divisão desse número, que eu represento aqui com esse porcentagem, o resto da divisão, por 46 é igual a zero. Ou seja, na hora que a gente tem esse resto da divisão aplicado a uma soma, como é que funciona? Eu aplico o resto da divisão no primeiro, que eu vou ter um resto, e eu pegando o resultado desse resto e somando com P, o resto da divisão por 46 permanece o mesmo, permanece zero. Então é isso que a gente vai fazer. Então vamos lá. 535, o resto da divisão por 46. Como você já sabe, eu não sei somar, multiplicar e dividir. Então vamos aqui com calma, colocando o 46. Vai 5, fica um 7, 0 aqui, ok. Mais 1, 46, fica 9. Diminui 1, fica 8, 29, ok. Então o que é que a gente tem? E com 11 ônibus, ainda sobrariam aí 29 alunos. Então, o que é que significa isso? Se eu pegar aqui o E. Se eu pegar e fazer o seguinte, significa que o resto da divisão de 29 por 29 mais a quantidade de professores por 46 é igual a zero. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente já consegue saber a quantidade de professores que tiveram, certo? Para saber quantos professores tiveram, basta eu diminuir o 29 pelo 46. Não, 46 por 29, né? O contrário. Então vamos lá. Vamos apagar esse negócio. Então, quantos professores é que está faltando para fechar 46? No fechar o último ônibus. Pegar aqui o 46, diminuir o 29. A gente tem um 7, diminui 1, dá 17. Ok. Então, o que é que a gente tem? A gente tem o seguinte, a gente tem algumas informações. Primeiro, qual a quantidade total de ônibus? A quantidade de ônibus, chamar de quê? A quantidade de ônibus total que foram 11, que é o que iria só de alunos, mais 1,
iria com esse 17 mais 29. Uma analogia. Mas, e se a gente conseguisse distribuir os ônibus de tal forma que a gente colocasse um bocado só de aluno e depois aluno completando com o professor. Beleza, então quer dizer que a gente teve 12 ônibus no total. E se a gente acabou de descobrir que a gente tem 17 professores, a gente precisa que em pelo menos 5 desses ônibus vá um professor a mais para eu conseguir de 12 ônibus transportar 17 professores. Então, em 5 deles, eu preciso estar levando 2 professores e não só um. Então, a gente tem o seguinte, que o total de ônibus que foram com 2 professores é igual a 5. Se ele perguntasse qual é o total de ônibus, 12. Se ele perguntasse qual é o total de professores, 17. No caso, ele quer só o total de professores que foram em total de ônibus que foram com 2 professores. Então, beleza, tudo tranquilo. Essa questão foi um pouco mais complicada, um pouco mais difícil, porque você já tem que ter uma noção aí de resto da divisão, que é um assunto aí que pouca gente manja. Mas, tudo tranquilo, tudo na paz. Letrazinha B para a gente finalizar mais 5 questões da OpenMap de 2021.